Olá pessoal, aqui é o professor Tiago. Vamos iniciar a nossa aula do AutoCAD. Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar para vocês a interface do AutoCAD, tá? Para isso eu vou utilizar aqui a versão 2021, mas se porventura você estiver trabalhando com a 2022 ou alguma versão anterior, vocês não vão ter problema no aprendizado porque basicamente é a mesma coisa, né? O AutoCAD não teve grandes alterações assim no decorrer do tempo, né? Pelo menos a partir da versão 2015, quase que ele não mudou. Então dá para seguir normalmente, tá bem? Bom, eu abri aqui o meu AutoCAD, tá? Essa é a primeira tela, uma tela bem importante já para a gente selecionar algumas coisinhas. Então já aqui eu tenho uma opção de selecionar a minha template. Então para funcionar o AutoCAD eu preciso ter uma template, eu preciso ter uma base de desenho já pré-estabelecida para eu iniciar o meu projeto. Então se eu clicar nessa setinha eu vou encontrar algumas templates, mas nós vamos usar essa aqui, a CAD ISO, né? O padrão ISO, que é o padrão internacional. Nós vimos já isso em aula anterior, né? Então eu vou selecionar essa opção. Na verdade, ela já vem até selecionada, eu não preciso nem me preocupar em clicar. Mas se porventura não tiver, dá uma olhadinha, clica nessa seta e seleciona, tá bem? Antes de clicar no arquivo, porque se eu clicar ele já vai abrir, né, direto, nós temos aqui uma opçãozinha de abrir um arquivo, né, se eu quiser, abrir as configurações de uma folha, pegar mais alguns modelos online, né, ou fazer alguns ajustes nesse meu desenho. Bom, o fato é que a gente usa pouco esses atalhos aqui. A gente vai usar esses atalhozinhos aqui. Na verdade, a gente vai usar essas opções em outro lugar, que eu acho que é um pouquinho mais fácil. Mas elas estão aí, né? Essa barra ou essa janela central ela é bem interessante porque vai aparecer todos os arquivos que vocês trabalharam. Então, os últimos arquivos, os arquivos recentes, eles estão aqui. Então, ao invés de ter que entrar, abrir o arquivo novo, procurar ele dentro do computador, simplesmente vocês vão aqui no recente, clica e ele já vai abrir, é muito mais rápido, né? A gente tem três opções de visualização. Aí é só escolher, ficar à vontade, né? Eu deixo nessa do meio aqui que eu acho mais fácil, tá? Bom, template está selecionada, só clicar nesse botãozão aqui, ó, grandão, para iniciar o desenho. E aí o AutoCAD abriu, perfeito. Bom, eu vou explicar o layout dele, o arranjo dele para vocês, né? Primeira coisa que nós vamos mexer aqui é no asão. Então sempre que eu falar assim, clica no asão, é esse A no canto superior aqui da tela, né? Eu vou clicar nele e esse asão aqui, vocês já estão acostumados a trabalhar, né? Pelo menos em algum software de Windows, é basicamente igual, não muda tanto assim. Então eu posso abrir um arquivo novo, né? Então clico aqui em New, peço um arquivo de desenho novo, ele vai abrir um arquivo base para a gente do zero. Posso abrir um arquivo já existente, né? Então eu salvei esse arquivo, onde ele está, então posso buscar ele. Posso salvar como esse meu arquivo de desenho, né? O meu DWG. Então essa é a extensão do nosso arquivo, DWG. Então posso salvar em algum lugar, dar um nome específico. Uma vez que o meu arquivo já foi salvo, eu posso só usando o comando de salvamento mais simples, né? Inclusive tem um atalho Ctrl S que ele é bem mais simples. Posso usar as opções de importar ou exportar um arquivo, né? Então posso trazer um arquivo para dentro do meu AutoCAD, fazendo uma importação, ou eu posso exportar, né? Mandar para fora esse meu arquivo. Então esse é um processo de intercâmbio, né? Que a gente às vezes acaba utilizando. Posso publicar esse meu arquivo, né? Através de e-mail, enviar por e-mail direto. Posso fazer a impressão direto, impressão em 3D, mas para isso eu preciso ter um serviço, né? Lá da Autodesk. Posso fazer a impressão do meu projeto. Então aqui está escrito como plot, né? Então geralmente a gente plota o desenho, por quê? Porque a máquina que faz a impressão é chamada de plotter, né? Por causa do tamanho dos papéis, das folhas. Então a gente não vai fazer só A4. Então quando a gente vai fazer uma A0, a gente precisa fazer essa impressão numa plotter. Então sempre que vocês ouvirem assim, poxa, plota o desenho para mim, ou se você já plotou o desenho, se diz respeito à impressão do projeto, né? Aqui nós temos mais algumas configurações de ajuste desse desenho. E para recuperar desenho também, então quando dá algum problema a gente consegue recuperar. A gente vai mexer pouco nesse momento, mas talvez uma coisinha ou outra eu mostre para vocês. E aqui eu posso fechar, não vou fechar, né?
porque eu quero mostrar aqui as opções, né? As opções, eu vou gravar um vídeo ainda para vocês, para a gente fazer alguns ajustes aqui no nosso arquivo antes de iniciar. Então, antes da gente iniciar, a gente pode fazer alguns ajustes. E dentro do Azão, a gente vai encontrar essas opções que são opções do programa, né? Configurações e funcionamento do próprio programa, tá bom? Ela existe, mas depois a gente vê mais. O que mais nós temos? Aqui em cima, ó, temos a barrinha de acesso rápido das mesmas ferramentas. Então, arquivo novo, abrir, salvar, salvar como, tal, impressão. O legal é que funciona o Ctrl Z e o Ctrl Y, né, para desfazer ou refazer. A gente acaba usando muito isso aqui, mas tem que usar com critério, né? Então tem o botão, mas a gente acaba utilizando um atalho que é mais rápido, tá? Ctrl Z, Ctrl Y para desfazer ou refazer, tá bem? O que mais nós temos aqui na nossa área de trabalho, né? Nós temos a Ribbon, que é essa grande barrinha aqui, né, de trabalho em cima. Ela vai ser dividida em abas, né, e grupos. Abas estão aqui em cima, ó. Home, né, opção de inserir, de anotação, de visualização, enfim, nós não vamos usar todas aqui, nós vamos usar algumas, né? Nós vamos usar as mais importantes para o projeto arquitetônico. Então isso é importante da gente estar ciente. Mas a mais importante talvez aqui seja a aba Home, né? Porque dentro dela nós temos as ferramentas de desenho. Então, basicamente, a gente vai usar essas três primeiras aqui, ó, tá? Talvez a View a gente use um pouquinho, mas essas três aqui a gente consegue fazer praticamente o nosso curso inteiro usando essas três abas. Dentro das abas, então, nós encontramos os grupos e na Home nós temos já o grupo de desenho. Então, todas as ferramentas de desenho estão aqui. Linha, círculo, polyline, arcos e tudo mais, né? Detalhe, sempre que tem uma setinha para baixo, é porque tem mais coisa escondida, tá? Todas as ferramentas do AutoCAD. Clicou na setinha para baixo, apareceu, ó, todas as opções, nesse caso do círculo, né? Se eu clicar aqui no arco, ó, na setinha do arco, apareceu todas as opções. E se eu clicar direto no ícone aqui, ele vai pegar a primeira ferramenta, né? Então ele sempre vai pegar a ferramenta da lista, a primeira delas, tá bom? Então tem setinha, tem mais coisa escondida. Primeira aba, ou primeiro grupo, melhor dizendo, é o grupo de desenho. Nós temos aqui a opção de modificar esse desenho. Então, uma hora eu vou desenhar, mas uma hora eu preciso modificar, né? Então, arrastar, rotacionar, cortar, escalonar, esticar, tudo isso a gente vai mexer. Todas essas ferramentas aqui a gente vai aprender a trabalhar, tá bem? Nós temos aqui a opção de anotação. Então, colocando textos no projeto, cotas no projeto, né, para a gente medir, textos de chamadas e tabelas, tudo isso aqui a gente vai aprender a mexer. Temos também a aba Layer, ou grupo Layers, né, que são as camadas do nosso projeto. Isso aqui é muito importante para organizar o projeto. Sem saber fazer, sem saber trabalhar com a aba de Layers, a gente não consegue ter um bom projeto, bem organizado. Então, vou fazer uma linha de parede. Eu vou usar e criar uma camada, eu vou criar um layer, vai ter uma cor, um nome e uma espessura de linha. Quando eu vou criar uma linha da minha porta, ela vai ter outra espessura, outra cor, outras informações. Então eu vou criando camadas, né? Então é normal a gente ter uma lista bem grande de camadas. Temos aqui a opção de bloco, então a gente pode criar bloquinhos, né, de portas e janelas, vegetação, pessoas, enfim, um monte de coisa. A gente pode criar bloquinhos, esses bloquinhos são fechados, e fica mais fácil para a gente mover eles, trabalhar, copiar e mandar até para outros projetos, tá bem? A gente vai aprender. Essa aba de propriedades, nós vamos conseguir fazer algumas alterações nessas linhas, tipos de linha, cor, né? E inclusive pegar nessa ferramenta, pegar informações de uma linha e mandar para outra. Então, já fiz a linha, já configurei, não quero configurar de novo. Então é só copiar, é bem mais simples. Temos aqui uma opçãozinha de grupo. Então a gente pode criar alguns grupos, né, no nosso projeto para facilitar. Esses grupos ficam fechados. Tem algumas ferramentas úteis aqui. A gente tem uma treninha, né, para a gente medir se a gente quiser. Temos até uma calculadora no AutoCAD. Então toda hora a gente está fazendo algum tipo de cálculo aí no nosso desenho. Então existe essa calculadora para caso, né, vocês não tenham uma calculadora. Eu prefiro trabalhar com calculadora física, né, mas pode ser
útil em algum momento, ok? Então as nossas barrinhas aqui, as nossas abas, né, nós vamos tendo várias ferramentas que no decorrer do curso eu vou apresentando para vocês, né? Então essa aqui de inserção, quando eu preciso trazer ou um bloco de fora, né? Posso trazer um bloquinho e fazer inserção, ou posso fazer uma referência de uma imagem. Então essa imagem está fora do programa, eu quero trazer para dentro do programa, tá bem? Anotação, mesma coisa, né? Aqui, o que a gente tem aqui em Home, a gente pode ter aqui. Então, cotas, textos e anotações do projeto de uma maneira geral, a gente vai fazer nessa barrinha. Então, basicamente, são essas três que nós vamos trabalhar, tá? O que mais nós temos aqui? Bom, a própria área de trabalho, que aqui é chamada de Model Space. Model Space é essa área preta do desenho. É aqui que a gente vai construir o nosso projeto. Tá? E tem um detalhe, o Model Space nós vamos trabalhar na escala real ou escala natural. Então se eu for desenhar aqui um terreno, né, de 10 por 25, terreno padrão de 250 metros quadrados, eu vou desenhar ele de fato com 10 por 25. Eu não vou escalonar, né? O desenho aqui no Model Space ele não é escalonado, tá? Então eu posso fazer no mesmo arquivo o desenho lá de um átomo e eu posso fazer a circunferência da Terra no mesmo arquivo. Por quê? Porque eu não tenho limite aqui, né? Eu estou dando zoom para frente e para trás e eu não tenho limite. O limite seria a memória do meu computador, né? Se ficar um arquivo muito grande, ele pode travar. Mas eu não tenho um limite de dimensão, né? A dimensão aqui é livre. Eu faço o tamanho que eu quiser, tá certo? Bom, o que mais nós temos no Model Space? Nós temos essa tela aqui que para você está aparecendo um grid, né? Uma telinha quadriculada. Eu não gosto de trabalhar com grid, mas se vocês quiserem, pode trabalhar. Para habilitar e desabilitar o grid, nós vemos aqui embaixo, ó, nesse quadrante, e eu clico e ele já vai desabilitar. Ou eu posso apertar aqui o F7. O F7 habilita e desabilita o grid também, tá certo? Bom, sistemas de coordenadas do nosso AutoCAD. Como o CAD funciona, tá? Eu vou fazer aqui uma linha, né, através de um comando, e eu vou fazer um círculo também. Bom, todo mundo está enxergando uma linha e está enxergando um círculo, né? Mas o fato é que o AutoCAD não faz nem linha, nem círculo, nem uma linha em curva. Mas como é que a gente enxerga então, né? Bom, na verdade o AutoCAD trabalha com coordenadas, sistemas de coordenada. E a coordenada está aqui do ladinho, ó, indicação XY, né? Como que o AutoCAD faz? Na verdade o AutoCAD faz pontos, né? Ele faz um ponto que eu vou representar aqui, ó, com um quadrante, tá bem? E aí ele faz um outro quadrante do lado, ele faz um outro quadrante do lado, um outro, na verdade um ponto, né? Não quadrante. Ele vai fazendo pontos, pessoal, um ponto do ladinho do outro, um monte, vários pontinhos, né? Como a gente não consegue dar zoom tão perto assim, né? Quando a gente olha, parece que tem uma linha. Tá? Uma linha reta, eu posso ter aqui um círculo, ou uma linha em curva. Então o AutoCAD ele faz pontos, né, na coordenada. A representação e a associação desses pontos, aí sim nós vamos ter a representação dessas linhas. Então é assim que ele funciona. Professor, mas como é que eu tenho certeza disso, né? Então, a gente tem certeza porque esse ponto aqui, ó, o X e o Y, que está marcado aqui na tela, é o ponto zero. Então, eu vou fazer um teste. Ó. Eu vou pegar uma linha, vou usar o comando L e Enter. E agora eu vou dar o comando para o CAD. Eu vou falar, olha, eu quero essa linha na coordenada 0,0. E eu vou dar um Enter. O que fez aqui o programa? Ele colocou a linha, a pontinha da linha, lá dentro da caixinha do XY. Ou seja, ele zerou o ponto. Então, o ponto zero da minha coordenada é esse ponto aqui de x e y. É o encontro desses dois eixos. Então, a partir daqui é que ele faz esse cálculo, né, das coordenadas no espaço para a gente representar o nosso projeto. Então, basicamente é isso, ok? Então, bem legal, hein? A gente pode fazer um monte de coisa a partir disso. O que mais nós temos aqui no Model Space? Nós temos essa opçãozinha aqui chamada de View Cube, onde a gente consegue rotacionar o nosso desenho. Deixa eu fazer aqui um desenho qualquer, né? Pronto. Se eu clicar nessas setinhas, ó, eu consigo rotacionar o desenho. Mas a gente vai rotacionar? Vai, né? De vez em quando a gente precisa girar o desenho para facilitar o processo de construção do projeto, tá?
a gente vai trabalhar só em 2D, mas o AutoCAD faz 3D também. Onde tem essa caixinha branca aqui, ó, escrito Top, se a gente clicar nos cantinhos, tá vendo que ela habilita um azul, ó? Se eu clicar bem na pontinha, ela muda a visualização. E a partir de agora o AutoCAD ganhou mais um eixo. Antes tinha XY, agora tem o Z. Então ele está trabalhando na altura também. A gente está trabalhando agora em 3 dimensões. Pode ver que a caixinha mudou, né? Ó, a representação dela. Mas não vai ser o nosso caso nesse momento. A gente vai trabalhar em 2D apenas, tá? Então, perfeito. O que mais nós temos no nosso Model Space? Nós temos essa barrinha, né, de comandos. Essa barrinha de comandos aqui ela é muito importante. Por quê? Porque sempre que eu digitar um comando, primeiro, eu não preciso clicar na caixa de comando para habilitar ela. Eu estando com os comandos desabilitados, então para desabilitar qualquer comando a gente aperta ESC, tá? E eu vou digitar um comando aqui para chamar a linha. Então para chamar a linha, eu vou digitar L, ele já vai aparecer uma lista e relação de ferramentas com a letra L e vou dar um Enter. Pronto. Repare que na caixa de comandos, ó, ele aparece uma informação. Especifique o primeiro ponto. Então vou dar um ponto na tela, cliquei. E ele deu outra informação, outro comando, ó, especifique o próximo ponto. E aí eu cliquei de novo. E ele vai pedindo, especifique o próximo ponto, o próximo. Bom, essa ferramenta vai aparecer isso. Por quê? Porque a linha aqui no AutoCAD ela vai ser desenhada em cadeia, ou seja, eu dei uma linha, eu termino ela, mas o comando não finaliza, eu continuo desenhando, né? Então esse é o processo em cadeia. Se eu quiser terminar o comando, ou eu aperto ESC, ou eu dou Enter, ele finaliza. Então a gente sempre vai usar essa barrinha de comando porque ela vai dar algumas informações importantes para a gente. É comum no começo a gente fechar, né? Então sem querer a gente vem e fecha. O AutoCAD vai perguntar se a gente quer fechar mesmo ou não. E ele dá uma dica, ó, se a gente quiser abrir isso aí de novo, a gente dá um comando Ctrl 9. Eu vou fechar, obviamente, e eu vou apertar Ctrl 9, eu consigo habilitar essa caixinha de comando de novo, né? Nossa barrinha de comando, tá? Então trabalha com ela sempre assim. Ela é editável, eu posso aumentar o tamanho dela, ó, ou eu posso diminuir um pouquinho, eu deixo ela menorzinha assim, ó, tranquilo. Então clica, segura, arrasta para cima ou para baixo, solta, ela já vai encaixar, tá? Bom, Model Space é isso. Nós temos algumas ferramentinhas aqui, mas depois, no decorrer do curso, eu vou apresentando cada uma delas para vocês. Model Space, área preta, onde a gente vai construir. Mas temos também o Paper Space, que aqui está escrito como Layout 1, né? Se eu clicar, vai aparecer uma tela agora cinza, né, com uma folha branca. E essa área, Paper Space, é a nossa área da folha. Então, no Model Space, eu vou construir o meu projeto na escala real. No Paper Space, eu vou construir a minha folha, a minha prancha, né? Então, minha folha A0 de projeto, com carimbos, textos e cotas e informações, né? Eu vou fazer nessa área específica, tá? A gente consegue definir, obviamente, o tamanho dessa folha e a gente consegue criar uma viewport, né? A viewport é essa tela aqui, essa janela, que só vai mostrar o desenho para a gente. De modo que se eu acessar o Model Space e apagar esse meu projeto, ó, lá no Layout ele sumiu também. Por quê? Porque no Layout não tem nada de desenho. Ele só é uma janela de visualização para o projeto. Tá bem? Bom, então basicamente é isso, tá, pessoal? Ferramentas, Model Space e Paper Space. E aí no decorrer do nosso curso, nós vamos habilitando essas ferramentas, vamos treinar aqui no Model e nós vamos configurar um projeto e uma prancha lá no Paper Space.